Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu vim aqui dar uma breve introdução sobre o nosso grupo, tá? E falar um pouquinho sobre o que vamos falar hoje. Somos o grupo 8, somos 4 integrantes no total. Ana Kioi, Júlia Carvalho, Luara Aimã e Ruth Vitória. E nós temos por objetivo com esse trabalho esclarecer um pouco as dúvidas de vocês sobre doenças metabólicas, tá? Vamos falar um pouco sobre os sintomas, as causas, o diagnóstico, os tratamentos. Vamos falar um pouco também sobre o que é o metabolismo, né? Dar uma introdução breve sobre o metabolismo, para ninguém ficar perdido, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós podemos esclarecer no vídeo, que será postado no YouTube, tá? Qualquer dúvida, esclarecimento que vocês queiram, é só botar os comentários lá que a gente responde qualquer coisa, tá? Espero que aproveitem, espero que suas dúvidas sejam sanadas. Bom dia! O metabolismo é um conjunto de reações que acontecem em um sistema biológico. Essas reações ocorrem no organismo para controlar os recursos materiais e energéticos, de forma a suprir as suas necessidades estruturais e energéticas. Essas inúmeras reações são reguladas e catalisadas por diversas enzimas e têm como objetivo a obtenção de energia química, a conversão das moléculas dos nutrientes em percussores de macronutrientes, como aminoácidos, bases nitrogenadas, açúcares e ácidos graxos, além da produção de macromoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos e lipídios, e a síntese e degradação de biomoléculas especializadas. Bom, existem dois tipos de metabolismo, sendo eles o primário, que compreende reações usadas pela grande maioria da célula na síntese e degradação das moléculas que compõem esses componentes animais. Um exemplo do metabolismo primário é a conservação de energia. Já o outro tipo de metabolismo é o secundário, que envolve a síntese e degradação de vários outros grupos de biomoléculas, como, por exemplo, de sinalização, resposta imune, defesa, motilidade em algumas células, e não está diretamente ligado ao balanço energético daquela célula. Além disso, existem dois grandes processos metabólicos, o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo, também chamado de via degradativa, é um processo contínuo e compreende as reações que promovem a degradação das moléculas complexas em produtos mais simples, com a liberação de energia. A energia liberada pela via catabólica é utilizada pelo organismo para a realização das mais diversas atividades. Além do mais, as vias catabólicas podem ser classificadas como metabolismo aeróbico e anaeróbico, sendo que o saldo final de energia produzida no metabolismo aeróbico é maior do que no anaeróbico. Bom, o metabolismo aeróbico. As reações ocorrem na presença de oxigênio, que nas cadeias respiratórias funciona como aceitador final de elétrons e combina-se com o hidrogênio para formar água. No metabolismo aeróbico, os produtos finais das reações são água e gás carbônico. Já o anaeróbico, as reações ocorrem na ausência de oxigênio. Os aceitadores finais de elétron nesse tipo de metabolismo podem ser íons nitrato, sulfato, fumarato e também a amônia. Dentre os produtos finais dessas reações, podemos destacar o lactato, da fermentação lática, e o etanol, da fermentação alcoólica. Já o anabolismo, também chamado de via biosintética, compreende as reações nas quais as moléculas complexas são produzidas a partir de moléculas mais simples. Para que essas reações ocorram, é necessário o consumo de energia. O anabolismo é essencial, por exemplo, para o processo de crescimento e manutenção do organismo. É importante dizer que não é suficiente falar que a via catabólica é só degradação, assim como não é certo dizer que a via anabólica é só síntese. Tudo depende da variação de energia livre nesses processos. Então, nas vias catabólicas, em que há uma diminuição do valor de energia livre, ou seja, parte de uma molécula mais complexa chega a uma mais simples, se tem um processo catabólico. As vias metabólicas podem ser lineares ou cíclicas, distintas, mais interligadas, irreversíveis, controladas e com localização específica. O que são as doenças metabólicas? Então, o metabolismo, em resumo, é o conjunto de processos químicos que acontecem nos seres vivos. Esses processos podem ser anabólicos, quando relacionados à geração de alguma substância, ou catabólicos, quando estão associados à destruição.
Doenças metabólicas são condições onde esses processos estão funcionando de forma incorreta, ou seja, são doenças que causam alterações no funcionamento geral do organismo dos animais, tanto por mudanças nas reações químicas quanto na velocidade que elas ocorrem. A composição bioquímica do plasma sanguíneo reflete a situação metabólica dos tecidos animais, de forma a poder avaliar lesões teciduais, transtornos em funcionamento de órgãos, adaptação do animal diante de desafios nutricionais e fisiológicos e desequilíbrios metabólicos específicos ou de origens nutricionais. O estudo da composição bioquímica do sangue é de longa data, principalmente vinculado à patologia clínica em casos individuais. Na década de 1970, Payne e colaboradores em Compton, na Inglaterra, ampliaram a utilização desse estudo mediante o conceito do perfil metabólico, isto é, a análise de componentes sanguíneos aplicados a populações. O trabalho de Payne foi aplicado inicialmente a rebanhos leiteiros e depois foi ampliado às outras espécies, com aplicações práticas no manejo alimentar. A interpretação do perfil bioquímico é complexa devido aos mecanismos que controlam o nível sanguíneo de vários metabólitos e devido também à grande variação desses níveis em função de fatores como raça, idade, estresse, dieta, nível de produção de leiteira, manejo, clima e estado fisiológico. Também, para a correta interpretação dos perfis metabólicos, é indispensável contar com valores de referência apropriados para a região e a espécie do animal em particular. Causas. As doenças metabólicas podem ser definidas como um grupo de fatores de risco interrelacionados de origem metabólica, que nos pets aumentam significativamente o risco do surgimento de algumas doenças, como diabetes, pancreatite, embolia, isquemia, AVC e esteatose hepática. A existência dessa doença em um animal pode passar despercebida, uma vez que ainda não se estabeleceu uma causa única ou múltiplas causas para o seu desenvolvimento. Mas sabe-se que a obesidade e a resistência à insulina parecem ter um papel fundamental na gênese desta doença. O excesso de peso é considerado o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças metabólicas. A obesidade abdominal se correlaciona com fatores de risco metabólicos, pois o excesso de tecido adiposo libera produtos que aparentemente exacerbam este risco. Além disso, ela contribui para a hipertensão, níveis elevados de LDL e baixos níveis de HDL, que estão associados a doenças cardiovasculares. Um outro fator de risco é a resistência à insulina, que geralmente acompanha a obesidade. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, responsável por retirar a glicose circulante da corrente sanguínea e a transportar até o interior da célula, onde ela será utilizada como fonte de energia. A resistência à ação da insulina é uma característica tanto de doenças metabólicas quanto do diabetes tipo 2. Em ambos os casos, a insulina se torna insuficiente ou perde a capacidade de transportar a glicose até as células, ou seja, a insulina age menos nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina, e como consequência ocorre o acúmulo de glicose na corrente sanguínea, condição que recebe o nome de hiperglicemia e é motivo de diversos transtornos metabólicos. O tutor também deve se atentar a triglicerídeos elevados e pressão sanguínea alta. Sintomas. Assim como acontece com o diabetes tipo 2, os sintomas metabólicos podem não ser evidentes durante as fases iniciais da doença. Por isso, a existência dela pode passar muito tempo despercebida. Os sintomas mais comuns das doenças metabólicas são consequências de doenças ou fatores associados, como o acúmulo de gordura abdominal, cansaço e dores articulares por sobrecarga, síndrome da apneia obstrutiva do sono, roncos, boca seca, cansaço, urina em excesso, muita sede, zumbido nos ouvidos, dores de cabeça, mal-estar em geral e tonturas. Quais são as doenças metabólicas? Bom, nós temos a obesidade, a diabetes e a hipertensão como as principais doenças metabólicas. A obesidade nada mais é que o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo de energia na alimentação superior àquele usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Ou seja, a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. A diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, o que pode provocar danos em vários órgãos se não for tratada.
Existem 4 tipos principais de diabetes: a diabetes tipo 1, a tipo 2, a gestacional e a pré-diabetes. E por fim, a hipertensão é uma condição em que a força do sangue contra a parede das artérias é muito grande. Diagnóstico. O diagnóstico da síndrome metabólica é feito através do exame físico e dos exames de sangue, além de medidas de pressão arterial, com os principais exames sendo exames hormonais e de funcionamento do fígado e rins, dosagens de colesterol e checagem de glicemia. Prevenção. A prevenção, assim como o tratamento dessa síndrome, são similares e relativamente simples. Eles baseiam-se principalmente na mudança de estilo de vida. A atividade física diária e a dieta são as principais ferramentas para combater e evitar a síndrome metabólica. Em humanos e animais, a prática regular de atividade física auxilia o aumento do metabolismo da glicose pelo músculo e auxilia na perda de peso. Em relação a cães e gatos, essa perda de peso pode ser atingida com passeios prolongados e brincadeiras frequentes, juntamente com uma dieta balanceada de rações light. Tratamento. Se o caso for mais grave, algumas medicações podem ser utilizadas para ajudar na perda de peso dos cães, como a dilotapid. Trata-se de um inibidor da proteína de transferência de triglicerídeos microsomais, ou MTP. O MTP catalisa a montagem de lipoproteínas ricas em triglicerídeos contendo apolipoproteína B, para formar quilometros na mucosa intestinal e lipoproteínas de muita baixa densidade no fígado, reduzindo assim a absorção de gordura no intestino delgado. Além disso, age ativando o peptídeo YY, hormônio inibidor do apetite. E em relação à hipertensão arterial sistêmica, acredita-se que o uso de inibidores da enzima conservadora da angiotensina possa ser benéfico, pois melhoram a ação da insulina sobre os ácidos graxos, diminuindo a glicemia.